Bom dia, bora de cafezinho com o Alexander para explicar toda essa história de Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo e preferência de compra. O que quer dizer? O que São Paulo quer? Bora trazer alguns detalhes importantes referentes a isso no cafezinho com o Alexander. Hoje, cadê minha xícara de café? Eu não peguei a minha xícara de café, mas hoje é quase com café da manhã, de verdade. Ó, meus ovos, meus pães estão aqui, minhas frutinhas estão aqui também, ó. É, rapaz, com aveia, olha o tanto de aveia aqui, rapaz. É, rapaz. Vou me deliciar com o meu café da manhã. Mas, bom, bora lá explicar essa história de Marcos Antônio, que eu sei que muita gente tá com dúvida, tá com receio, o que tá rolando. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto é, o São Paulo não quer negociar o Marcos Antônio com o Flamengo e nesta janela de transferências. Então a gente parte desse princípio. Não haverá negócio. O Marcos Antônio não sairá do São Paulo nesta janela de transferências que vai até o dia 3 de março. Beleza? Beleza. Só que o Flamengo quer muito o Marcos Antônio. É um nome aprovado pelo José Boto, pelo Felipe Luiz. E o Flamengo também não tem condições hoje financeiras de arcar com uma contratação de um porte que o São Paulo quer, de 20, 25 milhões de euros, porque eles acabaram de gastar praticamente 50 milhões na contratação do Lucas Paquetá. Então, qual que é a estratégia do Flamengo também? Lembrando que o Flamengo também quer a contratação do atleta, só que o mercado europeu também está de olho no Marcos Antônio. O Flamengo soube, e eu pude confirmar, de que o staff do Marcos Antônio também já tem sinalizações com o mercado europeu. E aí o Flamengo pensa, vamos pensar com a cabeça do Flamengo. Bom, o São Paulo não quer me vender ele agora, até porque eu sou o Flamengo, eu sou um rival direto no futebol brasileiro. Então, no meio do ano, eles vão preferir vender o Marcos Antônio para qualquer outro clube europeu, se for para vender. Vale mais para ele vender para um Ajax, para um Benfica da vida, por 16 milhões de euros, um exemplo, do que vender para mim por 18, 20 milhões de euros, porque a pressão seria menor, não seria um rival direto no futebol brasileiro. Então o Flamengo, pera, vou me prevenir em relação a isso. São Paulo, você não quer negociar? Tudo bem, beleza. Agora bora negociar uma preferência de compra, uma prioridade de compra. E aí seria mais ou menos nesse sentido. O São Paulo, quando quiser vender o Marcos Antônio, terá que obrigatoriamente comunicar ao Flamengo. E quando ele receber qualquer proposta que ele ache vantajosa, ele vai ter que comunicar ao Flamengo. Exemplo, Benfica veio 8 milhões de euros. O São Paulo avalia essa proposta e fala, não, por 8 milhões de euros eu não vou vender o Marcos Antônio. Só que aí chegou o Shakhtar Donetsk com 18. Aí o São Paulo fala, por 18 dá para vender. Flamengo, tudo bem? Chegou uma proposta aqui do Benfica de 18 milhões de euros e eu quero vender. E você pode cobrir a oferta. Você cobre a oferta e aí o Flamengo decide cobrir a oferta. Então aí o jogador vai para o Flamengo. Ou o São Paulo usa essa manobra, ó, o Benfica, o Flamengo falou que vai cobrir. Aí o Benfica chega e fala, então eu vou pagar 22. Aí o Flamengo, pô, beleza, então eu vou pagar 22 também. E aí vai até aumentar o atleta. Então seria mais ou menos nisso. Até da parte que eu conversei do São Paulo, não tem nada fechado nesse momento. É mais uma ideia do Flamengo que o São Paulo está disposto a conversar, a entender como que seria isso. O Flamengo pagaria por essa preferência, por essa prioridade de compra? O Flamengo quer ofertar um jogador da base, um percentual de algum jogador? O que o Flamengo quer? Isso que será ouvido por parte de Rui Costa e a Rima Cis nos próximos dias para entender de fato qual que é essa ideia e essa ideia ser colocada no papel. Não há nada fechado ainda, entendeu? E aí sou até contraditório, porque as mesmas pessoas com que a gente conversa sobre essa prioridade de compra nos alegam que o São Paulo não quer vender o Marcos Antônio, que não tem interesse na contratação, na venda do Marcos Antônio, e que não quer vender por nenhum valor, que ele é inegociável. E aí seria se da parte do Flamengo existe uma estratégia, da parte do São Paulo também teria essa estratégia de, se eu der a prioridade de compra para o Flamengo se aquieta,
Porque aí quando eu quiser vender o Marcos Antônio, eu comunico ao Flamengo. Então o Flamengo para de ficar assediando o jogador, para de ficar aqui me assediando, para de ficar jogando na mídia que quer o Marcos Antônio, e isso pode acabar atrapalhando até o rendimento do Marcos Antônio, o que até nem tem acontecido. Mas imagina, se isso continuar, isso pode acabar prejudicando também o rendimento do atleta dentro de campo. Então são interesses, um jogo de interesses para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. Então, sobre o Marcos Antônio, é mais ou menos nesse modelo, tá? As partes vão conversar aí nos próximos dias sobre essa preferência de compra, a ideia do Flamengo apresentar uma oferta. O São Paulo alega para mim inicialmente que quer dinheiro, que quer 1 milhão de euros pela preferência, 500 mil euros, 2 milhões de euros, isso vai ser muito conversado, mas que a ideia em um primeiro momento seria justamente de você fazer um pagamento ao São Paulo, do Flamengo fazer um pagamento ao São Paulo para ter direito a essa ou prioridade de compra. Acho que essa é a palavra que eles querem que a gente use, prioridade de compra. Bom, é uma história meio confusa, mas eu espero ter explicado um pouquinho para vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí dessa possibilidade? O que vocês acreditam que possa acontecer? Quero saber de vocês. Segunda-feira eu volto aqui no canal da spfc.net para trazer mais um cafezinho com o Alexander. Vídeo de segunda a sexta-feira às 10 horas da manhã. Você tem sempre um encontro marcado aqui com um cafezinho com o Alexander. Um abraço para todo mundo, um bom final de semana, que amanhã a gente consiga aí mais 3 pontos para ter para ter uma tranquilidade no Campeonato Paulista. E aí, quem sabe até, né? A gente pode até ter uma classificação para o Campeonato Paulista. Pode ser, né? Deixa o seu like, tá? Deixa nos comentários e espalha pra geral. spfc.net aqui no canal do YouTube está de volta. Um abraço, tchau!